pouquinho sobre 3 atitudes que precisamos ter para vivermos o tempo do milagre. Todo mundo aqui precisa viver milagre, mas nem todos estão dispostos a esperar o tempo do milagre. Tem pessoas apressadas, quer viver rápido demais, desimpaciente, murmuradora, né? Tem pessoas que não sabem esperar. E eu vou falar sobre 3 atitudes que você precisa viver a cada dia, para que você aprenda a esperar o tempo do milagre. Essas 3 atitudes vão levar você a ser mais paciente. Ah, bispo, está demorando, está tão difícil. Calma. O Senhor cuida de você. O Senhor está trabalhando. Amém? O Senhor está trabalhando. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, mas só parece, Ele está trabalhando. O que o salmista diz? O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, para que Deus se inclinasse para o salmista e respondesse o seu clamor, foi preciso que o salmista fosse o quê, pessoal? Paciente. Quem não é paciente não vai viver o tempo do milagre. Amém, pessoal? E falar sobre tempo, vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Amém? Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Amém? Coloque a mão sobre a Bíblia. Feche os seus olhos e diga: Senhor Deus, fala comigo hoje. Abra minha mente para que eu entenda a tua palavra. Mantém sua cabeça curvada. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala com teu povo, meu Pai. Eu não sei o que eles precisam ouvir, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Fala conforme, Deus, eles precisaram ouvir nesta noite. Usa a minha vida, que todo o meu eu, que toda a minha carne caia por terra, e que só o que age em cima desse altar, Pai, que seja o teu Espírito Santo. Não fale o que essas pessoas querem ouvir, para erguer o ego delas. Não, Senhor, senão seria um culto sem a tua presença. Nós queremos que o Senhor é que fale conosco, que o Senhor, meu Deus, nos corrige, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor abra a nossa mente. Então, meu Pai, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, como eu digo sempre, tenta não dar atenção a outra coisa, a não ser a Deus, porque Deus quer falar contigo, amém? Vamos falar sobre 3 atitudes que precisamos ter para vivermos o tempo do milagre. O texto que nós lemos, ele diz que tudo tem seu tempo determinado. O que significa? Significa que o tempo do seu milagre já foi determinado. Já foi determinado. Tudo tem seu tempo. E nesse tudo inclui também o seu milagre. Então tudo tem seu tempo determinado. Diz o texto que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para todo propósito. Então o seu milagre é um propósito de Deus. O que você precisa viver é um propósito de Deus. Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós precisamos estar disposto a esperar o tempo de Deus na nossa vida.
Muitas das vezes a gente deixa a ansiedade, deixamos a pressa, a murmuração, a desimpaciência, muitas das vezes tomar conta da gente. Mas nós precisamos sermos sóbrios e sermos inteligentes e entendermos que Deus é quem cuida de nós. Você olha para a situação, está lá difícil, e o diabo está lá dizendo no teu ouvido: olha, cadê o teu Deus? Deus esqueceu de você, Deus não está vendo essa situação, toma uma atitude errada. Não. Diabo, sai de perto de mim. Deus não esqueceu de mim, Deus não está cego para essa situação, Deus está me vendo, Deus, Ele vai se manifestar, mas não é no meu tempo, é no tempo dEle, porque tudo tem seu tempo determinado. Nós precisamos estar debaixo desse entendimento, para que eu possa viver o meu milagre amanhã. Se você não entender isso, amanhã não vai ter vitória para você. Só vive vitória amanhã quem está debaixo desse entendimento. Quem entende que, embora você não veja nenhum sinal do seu milagre, mas no mundo espiritual já há um propósito de Deus em te abençoar, já há uma liberação no mundo espiritual, então você vai viver esse milagre. Você tem só que ser paciente. Sabe, querido, o tempo da espera é o tempo que Deus trabalha em nossa vida, para preparar cada um de nós para recebermos as suas bênçãos. Então o tempo da espera é um tempo de preparo de Deus em nossa vida. Você sabe que tem pessoas que, se receber a bênção de Deus sem estar preparado, a bênção vira maldição. Amém, pessoal? Então entenda, está demorando, não. Deus está te preparando para você viver o tempo do milagre. O tempo da espera, a qual nós passamos, a qual nós enfrentamos, é um tempo de preparo. Deus está preparando, Deus está trabalhando a nossa vida, para que nós estejamos preparados para receber a bênção, para receber o milagre. Eu já contemplei várias pessoas receber milagre de Deus e se desviar. Pessoas que tinham um propósito, que oravam a Deus por um propósito, colocavam diante de Deus por uma bênção. Eu já fiz campanha de jejum, subida ao monte, volto mais pessoas para ela receber uma bênção, e quando ela se apoderou da bênção, o que aconteceu? Essa pessoa saiu da igreja, se desviou, abandonou Cristo, por causa da bênção. O que eu entendo aí? Que essa pessoa não estava preparada para receber a bênção. Então, se está demorando o milagre na tua vida, aquilo que você tanto pede, você já fez campanha, já fez voto, já subiu o monte, já fez propósito, já está fazendo de tudo, e está demorado, acalma teu coração. Deus sabe o tempo certo. Deus, Ele conhece você por dentro. Deus sabe que se Ele te abençoar agora, não vai ser bênção, vai ser maldição. O texto diz que tudo tem seu tempo determinado. Não vai acontecer nem antes nem depois, vai acontecer no momento certo. No momento certo. Então o tempo da espera, entenda, não veja o tempo da espera como fosse o desprezo de Deus. Tem gente que olha para o tempo da espera e diz: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não olha para mim, Deus não escuta as minhas orações. Não veja o tempo da espera, sabe, como fosse o desprezo de Deus. Não. A partir de hoje, enxerga o tempo da espera como fosse o trabalhar de Deus na tua vida, para te preparar para você se apoderar do milagre amanhã. Amém? Então Deus vai lapidar, Deus vai trabalhar, Deus vai limpar, Deus vai edificar o teu coração da forma certa, para que quando a bênção chegar, essa bênção não vire maldição. Você não venha se desviar. Você não venha virar as costas para Deus. O que tem de pessoas que, se receber a bênção hoje, não vem para o culto na terça-feira, não é brincadeira. E Deus sabe. Deus conhece você. Entenda que Deus, Ele é onisciente. O que é isso, bispo? Aquele que tem o poder de conhecer o que tem na mente e o que tem no coração. Quando os fariseus chegam honrando Ele com os lábios, o que Ele diz? Hipócritas, fariseus hipócritas, vocês pensam que me engana? Não, o profeta Isaías já tinha profetizado que vocês iriam me honrar com os lábios, mas o coração de vocês estão distante de mim.
Então Deus já sabe o que tem dentro de você. Então coloque na sua cabeça isso. Ei, o tempo da espera não é o desprezo de Deus. O diabo quer dizer para você que Deus virou as costas. Na verdade ele fez isso com Jó, lembra? Você lembra quando os amigos de Jó chegavam para Jó e diziam: cadê o teu Deus, Jó? Teu Deus esqueceu de você, Jó. O diabo usava os amigos de Jó e eles diziam: ei, Jó, talvez você cometeu algum pecado e Deus virou as costas para você. Olha para a tua vida. E Jó sabia que não tinha quebrado o seu elo com Deus. Jó sabia que não tinha quebrado a sua aliança com Deus. Então Jó permaneceu na espera. Jó dizia o quê? Jó dizia: olha, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Só isso. Esta fala de Jó, ele estava dizendo para o diabo: olha, eu sei esperar o tempo de Deus, eu sei receber o que Deus quer para mim. Se Ele quer que eu passe por essa prova, eu vou passar. E vou passar calado, vou passar dando glória a Deus. Vou passar esperando. Por quê? Porque depois vem a bênção da restituição em dobro. E aconteceu. Então, pessoal, o tempo da espera não é o desprezo de Deus, como o diabo disse para você. O tempo da espera é Deus preparando você para você viver bênçãos grandiosas amanhã. Amém, pessoal? Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: aprenda a esperar no Senhor. Olha para o outro lado e diz assim: ó, deixe de ser desimpaciente. Amém? Aplauda Jesus de Nazaré. Nessa noite nós vamos aprender junto sobre 3 atitudes. 3 atitudes que precisamos ter para vivermos o tempo do milagre. 3 atitudes. A primeira atitude que você precisa ter para você viver o tempo do milagre, se você quiser anotar, suas canetas, anota. Eu vou chamar de paciência. Você precisa ser paciente. Vamos repetir isso? Diga: eu preciso ser paciente. Cá para nós, você não tem sido muito paciente. Hã? Ou você tem sido paciente? Porque quem é paciente faz como o salmista fazia: um vendaval, uma tempestade, exércitos e exércitos de inimigo contra ele, armadilhas, perseguição, pessoas poderosas querendo na cabeça dele, e ele entrar dentro de uma caverna para se esconder. E sabe o que ele dizia? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Se isso não é paciência, o que é isso? Ei, se isso não é paciência, o que é isso? O cara está vivendo uma situação, mas ele assim: olha, estou tranquilo, sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não fico me rasgando, não fico murmurando, não fico criticando, não fico apontando, não fico desesperado. Não, eu sei esperar o tempo do Senhor, eu sou paciente no Senhor. Precisamos, queridos, ser paciente. 2 Pedro 3,8, olha aí, abre aí, Faustino, por favor. 2 Pedro 3,8, olha o que diz aqui, querido. Abra a sua Bíblia aí, 2 Pedro 3,8. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Louvado seja Deus. Quem trouxe Bíblia, abre aí para poder aprender a abrir a Bíblia, pessoal. Louvado seja Deus. 2 Pedro 3, o versículo 8. Diz assim, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Então há uma coisa que você não pode esquecer. O que é 1000 anos para você, para Deus foi o dia de ontem ou foi o dia de hoje. Aprenda a ser paciente no Senhor. Aprenda a ter paciência no Senhor. O tempo de Deus, querido,
para viver o tempo de Deus, o tempo de milagre, para viver milagre no tempo de Deus, precisamos ser pacientes. Se você não souber esperar, você não vai viver. Você vai cometer loucura, você vai tomar decisões precipitadas. E Deus está falando para você nessa noite: seja paciente, porque eu estou cuidando. Ah, bispo, está difícil. Ah, Deus, está difícil. Eu quero dizer para você que Deus não permite uma prova sobre você, além do que o que você não possa suportar. Isso conforta o teu coração? Isso te conforta? Bispo, está difícil demais. Não, mas a Bíblia diz que Deus, Ele não permite além do que você não possa. Então, se Deus está permitindo você passar, é porque você pode. Olha para o teu irmão e diga assim: tu pode. Diga: tu pode esperar um pouco mais. Amém? Precisamos compreender isso, querido. O texto lido aqui diz que para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós temos que entender, querido, que a paciência é a confiança em Deus. Paciência é você confiar em... Para quê? Para que você venha viver o extraordinário de Deus na tua vida. O que é paciência, bispo? Paciência é confiança em Deus. É confiança em Deus. E é extremamente importante que eu e você, que a igreja do Senhor venha deixar o seu coração tranquilo, venha tranquilizar o seu coração, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das pelejas, diante das afrontas, diante do desafio. Meu coração está tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem cuida de mim, eu sei quem cuida da minha casa, eu sei quem cuida da minha família, eu sei quem cuida dos meus negócios. Eu não vou apavorar o meu coração, porque tem um Deus que não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O que eu preciso é mostrar para ele que eu confio nele. E é exatamente isso, a confiança é a paciência. O que é paciência? É confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Lembra daquela mulher que vai até o profeta, e o filho dela está morto dentro de casa? Ela vai até o profeta Eliseu, mas o filho dela está morto dentro de casa, está em cima de uma cama. E quando o profeta pergunta: como é que vai, mulher? Vai tudo bem? E o profeta sabia que não ia tudo bem, porque o profeta tinha ouvido a voz de Deus. E aquela mulher com o filho morto, ela diz o quê? Sim, meu Senhor, vai tudo uma bênção. Você é capaz de dizer isso? Você tem confiança no Senhor, paciência no Senhor, suficiente para que no meio dessa tempestade que está passando, profetizar e dizer: vai tudo bem, está tudo bem, Deus está cuidando de mim, não tem problema. Se os meus olhos veem, não tem problema. Eu não vivo pelo que os meus olhos veem, eu vivo pelo que eu creio. Aleluia. Por que ela faz isso? Porque ela sabia que o profeta era um homem de Deus. Ela sabia que quando o profeta fosse na casa dela, o problema ia ser resolvido. O profeta representava Deus. Então ela sabia que quando Deus entrasse dentro da casa dela, o problema era resolvido. Ei, quando você acreditar verdadeiramente que quando Deus entrar e intervir nessa situação, o problema vai ser resolvido, então vai começar a vir um tempo de Deus na tua vida. O que falta em nós muitas vezes? A confiança. É extremamente importante que nós confiemos no Senhor, que nós seja paciente, que nós aquiete o nosso coração, enquanto esperamos o milagre. Entenda uma coisa, querido: Deus nunca se atrasa. Diga: Deus não se atrasa. Diga para o seu irmão: irmão, Deus não se atrasa. Amém? Sabe o que acontece, meu irmão? Ele não se atrasa, Ele tem o seu tempo perfeito, Ele tem o seu tempo certo, Ele chega na hora certa. Amém? Esse ditado que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus faz tudo num tempo certo. Para Jó chegou o tempo. Para aquela mulher chegou o tempo. Salomão diz: tudo tem seu tempo determinado. Então não se apresse, não fique desesperado, não fique louco. Espera o tempo do Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite, igreja: confia nele, seja paciente nele, porque o seu tempo vai chegar. No mundo espiritual já tem um tempo preparado para você. Aleluia. Então, das 3 atitudes que eu preciso viver para eu esperar o tempo do milagre, a primeira é: preciso ser paciente.
Você sabe que a falta de paciência nos prejudica, não somente para viver as bênçãos de Deus, mas a falta de paciência nos prejudica até no nosso relacionamento do dia a dia. Já viu aquela mulher que assim, ô homem desimpaciente. Ô homem, esse homem quebra a cara porque sempre é um homem teimoso. Quer as coisas do jeito dele. Não sabe esperar. Já viu esse ditado? Você já viu que o desimpaciente é apressado, ele quer avançar o sinal e o que acaba? Ele não vê o sinal amarelo, bate no vermelho. Na verdade, ele não vê o sinal amarelo, passa para o verde e aí, é atropelado. Amém, pessoal? Então nós precisamos ser paciente. Seja paciente, pessoal. Todas as pessoas que tomam decisões, que resolvem coisas, sem controlar os seus desejos, sem controlar as suas vontades, sem controlar a sua paciência, sabe? Essas pessoas, elas acabam quebrando a cara. Eu queria tanto, eu quero tanto, eu desejo tanto, tudo bem, Deus sabe disso, e Ele vai te dar. Amém? As coisas que eu tenho hoje, eu nem desejava ter, Deus está me dando. Deus está me dando, por exemplo, quando Deus me deu um carro, eu nem desejava ter carro, aos meus olhos humanos não tinha condição de ter um carro. Mas o que aconteceu? Deus viu a minha necessidade de eu ter um carro, porque já era minha esposa, minhas 2 filhas e agora mais um filho. Tudo numa motinha. Então Deus disse, meu filho precisa de um carro. Eu não tinha nem, sonho de ter um carro naquela época, porque não tinha condição de ter um carro. Humanamente não tinha condição de ter um carro. Aí chegou aqui o sacrifício de Isaac, eu peguei o meu salário do mês, lancei no altar, e no mês que eu lancei no altar o meu salário, no sacrifício de Isaac, uma pessoa me liga, acho que está até assistindo agora, ele está no Maranhão, é o Antônio, uma pessoa me liga e diz assim, e aí, como é que está? Tudo bem? Eu estudo na paz. Tu está morando em Senador, né? Eu digo isso. A igreja é perto da tua casa? Eu digo, eu moro um pouco no outro bairro, mas dá para ir. Tu é de quê? Eu vou de moto. Não tem carro não? Eu disse, não tenho não. Ele disse, mas, e aí, por que tu não comprou um carro? Eu disse, não, porque no momento eu não tenho condição de comprar um carro agora, não dá. Nem penso em carro agora. Porque eu sempre andei com os pés no... Tem gente que não anda com os pés no chão. Tem gente que anda voando, não é? Não, o desimpaciente anda voando. Eles querem logo, se endivida, fica endividado, não é, pessoal? Eu quero porque quero, vai lá, se endivida, está lá, depois está com o cobrador na porta, o nome no SPC, o nome saindo na rádio, não é? Porque não vigiou. Não andou com o pé no chão. Apressadinho. Nada com pressa, presta. Você sabe disso. Então, o que acontece? Ele disse assim, cara, eu tenho um carro, está lá em Paus Branco, está na casa de papai. Você quer para você? Pegue lá, vai lá, pega a chave, o documento está com ele e o carro é seu. Não, aplauda Jesus, ele merece. Ei, eu não comprei, Deus me deu. Ei, bispo, quem te deu foi ele. Não, Deus usou ele para me dar. Quando as pessoas te dão alguma coisa, não é porque ela é boazinha, não, é porque Deus é bom para você. Ai, fulano é tão bonzinho comigo, não, ele é apenas um instrumento que Deus está usando para abençoar a tua vida. Você entendeu, pessoal? Eu entendo dessa forma. Deus trabalha e usa quem Ele quer para abençoar quem Ele quer. Então, quando você é apressado, você vai acabar o quê? Se prejudicando. Então, a desimpaciência, a pressa, ela não somente prejudica no mundo espiritual, como também no mundo físico. Tem muitas pessoas prejudicadas por causa da falta de paciência. Não esperou, né, pelo casamento. Quebrou a cara. Está aí. Sabe, nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Amém? Então, nós temos que entender que a paciência é você confiar em Deus e saber que Deus está cuidando de você. Amém? A segunda coisa que eu tenho que fazer para mim viver o tempo do milagre, a segunda coisa que eu tenho que fazer, a segunda atitude, é vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade. Tem gente que toma até remédio para controlar a ansiedade. Concorda comigo? Tem gente que está tomando remédio para controlar a ansiedade.
Porque fica ansioso, o corpo treme, e até desmaia. Tem gente que desmaia, Deolino, com ansiedade. Coração dispara. E quando você deixa a ansiedade tomar de conta da sua vida, você fica cego. Sabe por quê? Porque o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. Não podemos nos deixar ser vencido pela ansiedade. Você não pode deixar a ansiedade lhe vencer. Você quer ver o que Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6? Veja aqui o que Paulo ensina para a gente. Filipenses 4, 6. Olha que coisa forte, pessoal. Muito forte isso aqui. Acompanha comigo aí. Você que tem Bíblia. Filipenses 4, 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas e com ações de graça. Amém? Amém? Então não ande ansioso por coisa. Então se a Bíblia diz que você não pode andar ansioso, então a partir de hoje vence essa ansiedade. A ansiedade vai roubar a fé de você. Quem é ansioso não sabe esperar o tempo de Deus. Quem é ansioso vai quebrar a cara, querido. Paulo diz que não devemos ficar ansioso por coisa alguma. Paulo diz que antes temos que apresentar todas as nossas necessidades a Deus, crendo que Ele já providenciou aquilo que nós precisamos. É o que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo para nós. Ei, mulher, para de ser ansiosa. Para de ficar com, sabe, para. Apresente a Deus as suas necessidades. E crendo que Ele já está preparando o que você precisa. Aleluia. Amém? Vença a ansiedade. A ansiedade vai te roubar a fé. Se você deixar a ansiedade tomar de conta de você, você vai ficar um dependente de remédios. Porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. É você não confiar que o Senhor está cuidando da situação. Eu estou tão ansiosa. Eu estou ansiosa por algo que você sabe nem o que vai acontecer. Tem pessoa que fica ansioso até por uma visita que vai receber, por uma viagem que vai fazer. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal. O nosso coração não pode ter espaço para ansiedade, mas o nosso coração tem que estar cheio de fé, plena confiança. Lembra do que eu falei lá do Salmo 4? Salmo 4: em paz me deito e logo pego no sono. Gente ansiosa não dorme tranquilo. Gente ansiosa demora a dormir, demora a pegar no sono. Passa 1001 pensamentos na mente dela. Vira a noite, dá 1 da manhã, dá 12 da manhã, 1, 2, 3 da manhã, e aí a mulher diz assim: ei, tu não dormiu? Não, dormi não. Porque, sei lá, estou pensando nas coisas, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, e fica acordada a noite toda. Precisamos vencer a ansiedade. E a Bíblia é bem clara: não andei ansioso por coisa alguma. Antes temos que esperar em Deus. Temos que confiar no Senhor. Temos que colocar em Deus todas as nossas necessidades. Deus sabe o melhor para você. Às vezes você quer uma coisa que não é o que Deus quer para você. Tiago, nos seus ensinamentos, ele disse: ó, vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem mal, vocês pedem errado. Tem muitas orações que não são respondidas, porque as pessoas não estão pedindo da forma certa. Quando eu coloco as minhas necessidades no Senhor, quando eu coloco as minhas ansiedades no Senhor, quando eu confio no Senhor, o Senhor vai me abençoar conforme a minha necessidade, conforme o que eu preciso. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você está passando. Ele sabe disso. O que Ele quer é só um voto de confiança seu. Só um voto de confiança. Deus sempre testou o homem na confiança. Sempre. Quando Ele promete para você expulsar o devorador da tua vida, se tu for dizimista, Ele está pedindo voto de confiança. É ou não é? É. Ó, se você trouxer o dízimo, eu expulso o devorador.
E se eu não expulsar, faça a prova de mim. Eita, mas você confiar nele. Quando ele aparece para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho Isaque, vai para o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. E Deus faz questão de dizer: Abraão, Isaque, o teu único, não tem outro, Abraão, é o teu único, é o único, é só o que tu tem. Tu tem que ir lá no Monte Moriá, tu tem que pegar o cutelo e tem que sacrificar o Isaque para mim como uma prova de amor. E Abraão vai, pessoal? Vai, pessoal? Por que ele vai, pessoal? Por que ele vai? Porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Ele nem diz para Sara, porque ele sabia que Sara não tinha estrutura. Ele conhecia a mulher que tinha, então ele sai em segredo, é só ele e Deus. Você entendeu, pessoal? Precisamos confiar no Senhor. Para de ficar desimpaciente, desesperado. Deus está dizendo para você hoje: para de murmurar. Para de dizer que Deus não te escuta, Deus tem te ouvido. Deus não é moco não. Isaías 59, versículo 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar vocês. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir vocês. O problema não está no Senhor, o problema está em vocês. As vossas iniquidades, as vossas ansiedades, as vossas dúvidas, separa vocês de Deus, impede o operar do Senhor. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus. Então, vença a ansiedade. Talvez você seja hoje dependente de remédio para controlar a ansiedade. Rapaz, eu vou lá no CAPS. Vou porque eu estou tão ansioso. Outro dia eu vi uma irmã passando, uma irmã crente, viu? Cheguei na casa da irmã crente, ela estava ansiosa por uma coisa, ela estava tão ansiosa que ela não respeitou nem a minha presença. Ela foi lá e acendeu um cigarro e foi fumar. Eu disse: irmã, tu está fumando, minha querida? Pastor, me desculpa, mas quando eu estou assim, eu tenho que fumar. Eu tenho que fumar. E andando para lá e para cá, viu? Ela está passando um problema e ela foi fumar para ficar tranquila. Eu disse: minha filha, o teu tranquilizante não é um cigarro, é o Espírito Santo. Tu tem que confiar no Senhor. Situações não serão resolvidas se você ficar ansiosa. Eu fiquei ansioso com a resposta que o médico me deu. Eu fiquei ansioso com a situação que aconteceu. Tranquiliza teu coração, Deus cuida de você. Pode vir que eu estou fervendo. Pode chegar as notícias negativas que chegar, não estou nem aí. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a quem pertence a minha vida. Eu sei quem é que cuida de mim. Eu sei que o meu guarda não dorme. Não vou ouvir. Não tem lugar no meu coração para ansiedade. Não tem lugar no meu coração para a dúvida, para a impaciência. Eu durmo tranquilo, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Aleluia. Você não precisa de remédio, você precisa do Espírito Santo. Você precisa confiar mais no Senhor. Você precisa crer que Ele está cuidando. Não importa, bispo, mas é porque o Senhor não sabe do que me disser. O Senhor não conhece a situação, bispo. Se o Senhor soubesse, eu se preocupava. Não, porque não existe uma situação que o meu Deus não possa resolvê-la. Ou existe? Não existe. Deus está dizendo para você nessa noite: confie nele, porque Ele tem poder para resolver qualquer situação que você esteja passando. Tira a ansiedade do teu coração, tira a pressa do teu coração, tire a impaciência de dentro de você. Tira a dúvida de dentro de você. Deixa o Espírito Santo habitar no seu coração. Ele traz a calma. Ele traz o sossego. Aí você já viu alguém assim: rapaz, como é que pode? Fulano está passando. As pessoas até sabem do que você está passando. E as pessoas ficam admiradas em ver você passar aquela prova, dando glória a Deus. A pessoa: rapaz, como é que pode? Rapaz, fulano está passando uma prova. Cara, se eu estivesse no lugar dele, eu já estava louco, eu estava desesperado. Mas ele está cantando. Ele está louvando, ele é
doido, não acho que esse cara não tem o juízo certo, ele está faltando alguns botões. Eu acho que essa pessoa está meio biropada do juízo, só pode ser. E a pessoa está dando... Aconteceu comigo, hein? Quando o médico me desenganou, meu pai e minha mãe ficou desesperado. Meu pai e minha mãe ficou desesperado. Meu Deus do céu, já viu? A minha mãe chorou aos gritos. Eu que fui desenganado, eu tive que consolar minha mãe, controlar minha mãe na clínica. Você entendeu, pessoal? Quando minha mãe chegou em casa, foi outro choro contando para o meu pai. Aí o meu pai não demonstra choro, mas ele ficou preocupado. Eu sei que ele estava preocupado. Ele ficava para lá e para cá. E ele, meu filho, tadinho do meu filho. Aí eu vi que ele estava preocupado, eu fui lá para o alpendre, me sentei numa cadeira de balanço, coloquei as pernas sobre uma coluna e comecei a me balançar, para lá e para cá, e louvando a Deus. E o meu pai chega para mim e diz assim, meu filho, você está normal? Eu digo, sim, pai. Ele disse, você sabe do que o médico disse? Para sua mãe e para você? Sei, pai. E tu não está preocupado? Não, eu disse, não, pai. Meu filho, eu estou tentando ficar doido, mas a sua mãe, e tu não está preocupado? Eu disse, não, pai. Mas por quê? Porque eu sei que o meu Deus está cuidando de mim, pai. A última palavra não é a do médico, a última palavra é de Deus. E olha onde eu estou aqui, ó. Olha onde eu estou aqui. Aprenda a confiar no Senhor. Aquieta, Deus está cuidando. Acalma-te, Deus está cuidando. Não se apresse. Se tu se apressar, tu vai quebrar a cara, não vai dar certo. Amém? Amém? 3 coisas que precisamos ter para vivermos o tempo do milagre. Primeiro, temos que ter paciência, ser paciente. Segundo, vencer a ansiedade. Vença toda a ansiedade. E terceiro, bispo, terceira atitude, se desprenda do passado. Se desprenda, se solte, saia do seu passado. Chega de viver nas palavras negativas. Alguém falou uma coisa negativa para você e tu está aí se corroendo. Ai, coitado de mim, tadinho de mim. Ele entende, ele sabe. Ele sabe se ele sabe. Não, chega de viver em palavras do passado. Se desprenda do passado. Tem gente sofrendo porque no passado levou o chifre do marido. Aí se casa com outra pessoa, não é feliz. Às vezes é até um homem bom, até uma pessoa que vai cuidar dela, que vai respeitá-la, que vai amá-la, que vai valorizar, mas por causa do passado fica desconfiando, fica brigando, fica vivendo uma vida, sabe? Se desprenda do passado. Muitas pessoas não recebem o novo de Deus porque ainda estão lá no passado. Tem muita gente assim. Não recebe a bênção de Deus, o milagre de Deus, porque está no passado. Estão vivendo ainda nas derrotas, nas decepções, nas frustrações. Está lá. Mas Deus diz nessa noite, se desprenda do passado. O que você viveu, passou. Mas eu fui tão humilhada, passou. Mas foi uma decepção tão grande, bispo, passou. Mas foi uma derrota tão grande, eu nunca imaginei, passou. Mas passou, não tem mais. Se desprenda do passado, viva o novo de Deus. Deus tem o novo para você. Para de viver o passado, porque você não é crente museu. Você não vive de passado, você vive de futuro. Eu só quero viver o meu presente e o meu futuro. Existem casamentos que os casais não são felizes porque estão presos no passado. Muitos. Existe casal que briga todo dia porque descobriu o passado do outro, até ainda não soube do passado, era feliz. No dia que descobriu o passado do outro, todo dia cobra do parceiro. Existem pessoas que têm trauma de investir em outra pessoa, de ser feliz. Existem pessoas que têm trauma de colocar, sabe, o seu próprio negócio, porque no passado se frustrou, porque no passado não deu certo. Os traumas do passado que prejudica a você viver coisas futuras. E Deus hoje está te curando de todo o trauma do passado. Não é porque o outro fez, esse vai fazer não. Ei, Deus está falando contigo, mulher. Não é porque o outro fez, esse vai fazer não.
Não é porque não deu certo no passado que agora quer dizer que vai dar certo, não. Não olhe para o passado, se desprenda do passado, olhe para o futuro. Deus tem um bom futuro para você, Deus tem uma boa vida para você, Deus tem bênçãos para você. Isaías 43:18, olha o que Deus fala aqui em Isaías 43:18, abre aí, pessoal. Olha a ordem que Deus dá aqui. Isaías 43:18. Olha como é forte isso aqui, pessoal. Louvado seja Deus, vou encerrar aqui. Recebe isso. Não vos lembrei das coisas o quê? Quem é que está falando isso? O próprio? Cutuca o teu irmão, cutuca não, quem tu está longe, nem pode tocar nele, que nós não. Mas olha para o teu irmão e diga assim, ó. Esqueça o passado. Diga assim, ó. Olha para ele e diz assim, ó. Quer ser curado? Esqueça o passado. Tem muita gente que não foi curada porque ainda está vivendo o passado. E Deus tem futuro para você. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Ou seja, não dê importância às antigas. Não dê importância, não ligue. O que passou, passou. Deus não é de passado, Deus é de futuro. Apesar que nós entendemos que Ele é passado, presente e futuro, mas Ele não quer que nós viemos a viver no passado. Não é porque não deu certo, que significa, não é porque não deu certo no passado, que significa que hoje vai dar certo. Já tentou uma vez? Não deu certo, não tem problema, tenta de novo. Tenta. Tu não está mais no passado, tu está no futuro agora. Tu vai tentar para viver o futuro. Ah, mas eu já tentei, bicho. Já tentei 2 vezes, 3 vezes, não deu certo. Se desliga das vezes que tu errou, das vezes que tu foi frustrado, das vezes que tu se decepcionou, das vezes que a derrota aconteceu. Olhe para o futuro. Deus tem um bom futuro para você. Aí Deus diz assim, ó. Não vos lembrei, não traga à memória as coisas do passado. E nem considerei as coisas antigas. Versículo 19, olha que forte, gente. Deus diz, e eis que eu faço nova. Eis que eu faço nova todas essas coisas. Amém? Diga, Deus vai fazer novo. Diga, na minha vida, Deus vai fazer tudo novo. Amém? Aí diz que Ele traz a luz aos nossos caminhos. Há uma luz para o seu caminho. Amém, querido? Amém, querido? Então você quer viver o tempo do milagre? Toma essas 3 atitudes. Olha a receita que Deus te deu nesse culto maravilhoso. Olha a receita que Deus te deu. Tu quer viver milagres? Então toma essas 3 atitudes. Seja paciente. Talvez não deu certo ainda porque tu não sabe esperar. Tu está avançando no tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo de onde, pessoal? É no tempo de Deus. Talvez você ainda não viveu o tempo ainda do milagre, por causa que a ansiedade tomou o lugar de Deus na tua vida. A ansiedade tomou, sabe, a direção de Deus. A ansiedade não deixou você ouvir. Ei, uma coisa importante. Quem é ansioso não escuta a voz de Deus. Quem é ansioso não consegue ouvir a voz de Deus. Amém, pessoal? Então vença a ansiedade. Talvez você não viveu, porque você não se desprendeu do passado. Se desprende do passado. O Senhor Ele quer que você faça isso, para que você tenha tempos de vitória. Amém? Amém? Então recebe esses conselhos que Deus te dá, e toma essas 3 atitudes, e você vai ver sua vida mudar. Você vai ver coisas a partir de hoje, vai mudar, porque é isso que muda a tua vida. O que muda a tua vida não é a minha oração forte. As pessoas ligam para mim e dizem, bispo, ora por mim que o senhor tem uma oração tão forte. Eu começo a rir. E eu digo assim, olha, não é a minha oração forte que muda a tua vida. É você seguir a direção da palavra que muda a tua vida. Claro, Deus escuta a oração dos seus profetas, às vezes eu oro e Deus responde na hora. Às vezes a pessoa não é nem merecedora do milagre, Deus faz por honrar a minha fé. Acontece muito isso.
Mas você não pode depender de mim, você tem que andar sozinho. Amém? Você tem que ter o seu relacionamento com Deus, você tem que ter a sua aliança com Ele, a sua comunhão com Deus, você tem que, você mesmo, falar com Ele e receber. Nós não somos os irmãos da outra religião que precisam ter outros intercessores falando por nós. Não. Você próprio pode chegar diretamente a Ele e dizer: Deus, fala comigo, Senhor. Deus, resolve esse problema, Deus. Deus, me dá a direção, Deus. Mas às vezes você não escuta, sabe por quê? Porque você prefere ouvir a ansiedade do que ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E Deus, Ele quer que você viva o novo. Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que fazia você, que fez você sofrer, que fez você chorar, jogue fora. Enquanto você viver preso no passado, você vai viver sofrendo. Deus está falando de pessoas aqui que tem que jogar fora o passado. Você foi muito usada, você foi muito, humilhada, você foi, viver uma vida realmente de desprezo, mas Deus está dizendo para você: filha, esquece o passado, sai do passado, vem viver o presente comigo, perdoa. Tem pessoas que não perdoam quem machucou ela no passado. Perdoa, filho. Eu já encontrei pessoas crentes, gente, que com mais de 10 anos de crente, presa numa situação do passado, não perdoava fulano, e quando eu orientei o perdão, sabe o que ela me disse? Olha, pastor, é porque eu tenho olha o que ela disse, olha só, olha, pastor, é porque não foi com o senhor, eu tenho certeza absoluta, ela disse assim para mim, viu? Tivesse sido com o senhor tivesse no meu lugar, o senhor tinha o mesmo comportamento que eu tenho. Eu digo: vai, demônio, se arreda, igual como Jesus fez com Pedro: se aparta de mim, Satanás. Está amarrado, o cara vai orientar a pessoa e a pessoa vai querer contaminar a gente. Sangue de Jesus tem poder. Minha filha, se desprenda do passado, você precisa viver milagre. O que passou, passou. O próprio Deus diz assim: olha, não lembreis do passado, não considereis as coisas antigas, pois eu faço nova todas as coisas. Deus tem um novo para você. Deus vai fazer um novo na tua vida. Deus tem um novo para você. Amém? Quem crê? Quem crê? O que passou, passou, não vai se repetir agora. Eu tenho medo. Eu não consigo confiar no meu marido porque eu tenho medo que, olha, já me juntei com 3 homens, todos os 3 me traiu, bispo. Esse daqui também eu fico com o pé dele direto. Você vai se separar de novo, vai levar chifre de novo. Felizmente, deixa o rapaz em paz, homem, confia nele. Mas é porque os outros, esquece os outros, ele é ele. Está falando, né, Jesus? Ele é ele. Se desprenda do passado. O passado prejudica você hoje. Quando você fizer isso, manaí de cantere barras, churie de cantere. Uma pessoa se levantou lá numa certa cidade e foi falar mal da nossa ovelha, de uma ovelha nossa aqui na igreja. Aí, uma pessoa da nossa igreja disse assim: olha, é o seguinte, você pode até julgar o passado dessa pessoa, mas eu vou dizer uma coisa para você: você não tem cartaz para julgar o presente dela. A pessoa: não, porque no passado e agora quer ser crente. Não sei. Olha, tudo bem, você pode até dizer do passado, mas graças a Deus, Deus enterrou o nosso passado. Deus enterrou, está sepultado a 7 palmos. O próprio Deus mandou ela esquecer do passado dela, porque se Ele mandou ela esquecer, é porque Ele também não lembra. Ei, tem gente que não consegue ter um relacionamento com Deus porque está preso no passado. Ele vai orar e fica lembrando: rapaz, eu vou orar aqui, mas eu traí minha esposa no ano passado. Será que Ele me perdoa mesmo? Tem gente que pede perdão a Deus e não se desprende do pecado que fez. Se você orar pedindo perdão a Deus e não se desprender do pecado que você fez, se você orar pedindo perdão a Deus e não crer que Ele perdoou, você está preso no seu pecado passado ainda. Crer é confiar plenamente no Senhor, que Ele te abençoou. Amém? Então, pode até te apontar o teu passado, mas a boa notícia é, aleluia, a boa notícia é que Deus passou uma borracha no teu passado.
O ímpio pode até lembrar do teu passado, mas o teu Deus não lembra. Se o teu Deus não lembra, então apaga também da tua memória. Apaga também da tua memória. Não lembra mais não. Vai viver o novo. Vai viver o novo. Deus tem o novo para você. Aleluia, fica de pé, igreja. Aleluia, você entendeu? Derrotas, decepções, frustrações, escravizando o passado. Nunca mais eu me habilito a viver o tempo do milagre. Aleluia. Deus quer que você hoje abra mão das coisas antigas. Deus quer que você abra mão das coisas antigas. Abra mão hoje da ansiedade. Abra mão hoje da impaciência. Abra mão disso hoje. Se desprenda do passado para você viver um novo tempo. Amém? Levanta a mão e profetiza, diga assim: eu vou viver um novo tempo. Diga: o meu futuro vai ser glorioso. Diga: o meu Deus já escreveu, e pela fé eu posso ver. Diga: já não trago mais à memória nada do passado, só aquilo que pode me dar esperança. Olhe para mim. Essa frase quem falou foi o profeta Jeremias. Lá em suas lamentações, olhe para mim. Jeremias, ele olha para Jerusalém totalmente destruída. Jerusalém simboliza a tua vida, o teu passado. Ele olha os muros caídos, o povo escravo, o povo estava preso, algemado, seu povo, sua família, o povo que ele amava. Ele olha para a sua cidade amada, totalmente destruída, os muros caídos. E quando ele olha, ele ergue os olhos para o céu, e ele vê a situação desprezível, e ele diz assim: quer saber de uma coisa? Aconteceu, mas eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Ei! Aconteceu, mas traga à memória só o que vai te dar esperança. Aconteceu, mas não se lembra mais não. Traga à memória só o que pode te dar um bom futuro, o que vai te dar uma grande conquista. Amanhã será diferente. Aleluia, levante a mão e vamos orar. Vamos orar, porque o tempo do milagre vai chegar. O tempo do seu milagre é hoje, não é amanhã não. O tempo do milagre é hoje, não olha para o passado não. Diga para meu Deus: eu me solto hoje de todo o passado. Eu me desprendo hoje do passado. Diego, eu me desprendo hoje de todo o passado. Eu me desprendo hoje, meu Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que me prendia. A tristeza, a solidão, a angústia, a decepção, o choro, as perdas. Eu me desprendo hoje, meu Pai, de tudo que eu perdi. E hoje, meu Pai, eu estou no posse do meu presente e do meu futuro. É hoje que eu estou no posse. É hoje que eu me revisto, meu Deus, do meu futuro. Diga em nome de Jesus: o meu futuro vai ser glorioso, vai ser grandioso. Eu vou viver um novo tempo. Vou trazer à memória só o que pode me dar esperança. E a minha esperança não está no passado. A minha esperança está no futuro. Em nome de Jesus. Isso, igreja, vai falando com Deus. Determina, a tua esperança está no Senhor. Continua confiando em Deus. Olha, o novo tempo do Senhor na tua vida está chegando. Determina, a igreja, vai determinando. Confia no Senhor, porque o mais Ele vai fazer na tua vida. Basta apenas você se colocar na posição. Basta apenas você confiar no Senhor e depositar toda a tua esperança no Senhor. Creia tão somente, porque Deus é contigo nessa luta. Nessa luta você não está só. Creia tão somente no Senhor. Em nome do Senhor Jesus você vai viver. Você vai ver tempos grandiosos, tempos de bênção, tempo de conquista. O novo tempo começa para você. Olhe para o seu futuro, profetiza um futuro, começa a enxergar o futuro. Ei, comece a olhar para a tua casa e veja diferente. Olhe para o seu marido e veja ele diferente. Olhe para os seus filhos e veja diferente. Olhe para a situação que você está vivendo e veja diferente. Começa a ver o futuro agora. Começa a ver o futuro. Começa a profetizar o futuro. Começa a profetizar o futuro. Isso, profetiza.
Profetiza isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetiza nessa noite. Diga: Senhor, eu vou viver o presente. Diga: Senhor, eu vou viver o futuro. Eu saio daqui hoje alimentado. Eu saio daqui hoje, meu Deus, com essa palavra, porque eu vou viver, Senhor, as coisas, meu Deus, do futuro. Não vou, meu Pai, lembrar as coisas passadas. Não vou, meu Pai, nem, meu Deus, as coisas antigas, mas vou viver, meu Pai, o presente. Vou viver, meu Pai, o futuro que o Senhor quer para mim. Então vai declarando, igreja, abre a tua boca, vai dizendo, diga: Senhor, a partir de hoje eu vou viver, mesmo, meu Pai, que as pessoas não acreditem, mas eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Pai, acredita em mim, mesmo que as pessoas, meu Pai, não acreditem, mas eu sei que existe um Deus, meu Pai, que existe o Senhor que está sempre ao meu lado, em nome do Senhor Jesus. Existe um Deus que te cuida, que guarda você, que te protege. Levanta a mão e diga: eu viverei um bom futuro. Diga: apago da minha memória. Diga: apago da minha memória. Diga: apago da minha memória. Diga: apago da minha memória todo trauma, toda perda. Apago da minha memória todas as decepções, frustrações, dor, choro, tristeza, dor. E hoje eu trago o meu futuro, um tempo de paz, um tempo de gozo, de prosperidade, um tempo de grande conquista, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus de Nazaré.